Fala, meus amigos. Tô com o telefone na mão, tendo tripé. É uma situação, né? E eu quero falar com vocês. Eu tô com o telefone de cabeça para baixo, nem sei. A câmera tá do lado de cá, tá do lado de cá. Então, o que eu quero falar com vocês, meus amigos? Umas dúvidas que têm surgido a respeito de manchas brancas no seu peixinho. Manchas brancas, algodão, né? Aquilo lastra, tá? Aquilo mata o seu peixe. Não é para você ficar desesperado. Percebeu, tira ele fora, faz uma salmoura, né? Num potinho de sorvete, dependendo do tamanho do seu aquário, né? Difícil aqui eu localizar o sistema, mas vamos colocar aqui, tá melhor aqui. Então, dependendo do tamanho do seu peixe, você põe num pote de sorvete. Você pega ali, ó, a colherzinha, põe sal grosso, dilui bem, tempera para não pegar água de geladeira, ou pega água do aquário mesmo, vai lá e põe o peixinho ali. Deixa um tempinho, tá? E volta com ele pro aquário. Depois você coloca essa água propriamente você pode jogar dentro do próprio aquário, tá? Não tem problema. Eu aqui, com esse aquário que ele tem mais ou menos 1000 litros, eu coloco sal grosso direto no SAMP, em tempo, porque às vezes a gente faz a TPA, acaba tirando a salmoura. E a salmoura é muito importante. Os piscicultores, no geral, trabalham com essa solução de sal grosso para que não tenha problema de proliferar pragas dentro dos seus tanques, tá? Procure um pouquinho mais, se quiser mais informação, a gente vai trabalhando essa ideia. Um punhadinho você pega e joga lá, deixa lá, ajuda bastante. É época fria. Pô, mas o meu peixe apresentou isso aí. Se tu puder elevar a tua temperatura, já vai mudar muito o quadro do teu aquário, tá? Aqui eu estou a 21 graus. 21 graus não é o ideal seria 26, 28. Porém, não tem condições de eu manter esse aquário a 28, porque é um termostato de 500 watts. 500 watts eu mantenho ele até mais ou menos, mas ele fica funcionando direto. Por causa de que a temperatura ambiente aqui está botando o aquário em 21 graus. 21 graus, para me manter em 26, o termostato vai estancar direto. Outro detalhe, o que eu quero que vocês entendam? Peixes tropicais necessitam realmente da temperatura alta. Então baixou a temperatura, é claro que tem regiões no Brasil que a água já vem fervendo. Rio de Janeiro, então, estive lá para visitar a família, passei mal. A água do chuveiro vinha como? Então, arriscado tem que botar o aquário num lugar de ar-condicionado, dependendo da sua fauna, dependendo da litragem. Ah, cara, será? Você lembra, quando você é jovem, ou ainda hoje, piscina, ficava no sol, tu ia tomar banho, a água estava fervendo? Peixinho não aguenta. Peixinho não aguenta. Então, dependendo da localidade, colocar o aquário num local arejado. De preferência num local que o seu peixe não venha virar sopa, né? Escaldado. E outro detalhe, meus amigos, outro detalhe. O que eu venho falar para vocês em relação à temperatura? A partir do momento que a temperatura se abaixa, abre uma lacuna de problema. Então manter a temperatura sempre na ideal é o ideal, correto? Sem muito trocadilhos, manter no ideal é o ideal. Eu falo com vocês, falo com propriedade. Baixou a temperatura, você vai ter problema no seu aquário, vai ter problema diversos no seu aquário. Então, busca manter sempre a temperatura. E nessas épocas que quem mora aqui no sul, passa muito perrengue, sabe? Passa muito perrengue. Eu tô com esse aquário aqui ele tem 1000 litros, né? Contando o SAMP. Então, a água do SAMP, vocês têm que entender que elas contam no sistema. Você tem um sistema circulatório de 1000 litros, de 10.000 litros, 20.000 litros. Então, todo o processo ali, filtrante, conta como litragem, tá? Então você tem um aquário de 800 litros, você tem um SAMP de 200 litros, você tem 1000 litros. Você tem um SAMP de 100 litros com um aquário de 900 litros, você tem 1000 litros. Você tem um aquário de 500 litros com um SAMP de 200 litros, você tem 700 litros. Então todo o tratamento tem que ser feito em cima do total, não só na medida do seu aquário. Exceto aqueles que são filtros internos, correto? Então eu falo para vocês, ideal é a temperatura do catálogo. O que você vem. Um peixe que vem de alguns lugares, ele se adapta, pH e tudo mais. Mas o ideal é o ideal e sempre vai ser. Beleza?
Ah, eu deixo no neutro, eu deixo no ácido, eu deixo nisso. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho boca de jacaré, osca, tenho cascudo, tenho pirarara, eu tenho green tail, Jack Dempson, Severo Green, tenho papagaio e já esqueci, temperalis. Tudo dentro da mesma água, mesma temperatura, pH igual. É o que eu posso fazer. O ideal, mas a gente só tem essa alternativa, O aquário jumbo tem essas questões, então tenta botar o mais próximo do ideal para todos os peixes. E quando for colocar peixe dentro do seu aquário, tenta colocar um que vai ficar dentro dos parâmetros, para não você botar o peixe para sacrificar. É o mesmo de você do nada tampar o nariz e mandar para respirar isso, fazer uma maratona, tu vai infartar, certo? Vai sofrer muito. Então essa é a dica. Sal grosso é um aliado. Sal grosso faz com que você não tenha muitos problemas. E o iodo ajuda muito quando você vê uma ferida no seu aquário, no seu peixinho. Você vai lá, pega o peixinho, pinga iodo em cima daquela feridinha, espera um pouquinho, bota ele no banho com sal grosso e abraço pro gaiteiro. Joga no aquário de novo, tu vai ver que zerou. É a ideia, e a ideia que funciona. Positivo?